Como escolher o PC gamer ideal para você? Pode parecer uma tarefa simples, mas na verdade ela é mais complexa do que pode parecer. E se você não entender como funciona esse universo dos PC gamers, provavelmente você vai acabar pagando mais caro por isso, ou até mesmo comprando um PC que não vai resolver o que você quer, ou ainda comprando peças que podem te dar problema e te fazer perder dinheiro no processo. Quer entender melhor como funciona esse universo do PC gamer? Te vejo logo depois da vinheta. Fala gamers, seja bem-vindo aqui ao Mundo BR Gamer. Meu nome é Marco Lourenço e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para escolher o PC gamer ideal para você. A verdade é que a minha conexão com o PC gamer ela começou um pouco caótica e eu até expliquei num vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não viu ainda, vou deixar o link aqui, que é o vídeo meio que introdutório do canal explicando por que eu decidi montar esse canal gamer. E a verdade é que essa parte do PC gamer foi o que mais me motivou a montar, porque eu meio que me lasquei um pouco, não consegui o que eu queria, e aí eu fui estudar o mundo do PC gamer para entender melhor como funcionava, e tudo era mais complexo do que eu imaginava, mas na verdade acabou ficando simples porque eu fiquei mais de uma semana imerso em PC gamer. E aí eu decidi compartilhar também, trazendo coisas de PC gamer aqui no canal, para que você também possa conseguir realizar o seu objetivo, economizando dinheiro, sem perder dinheiro e principalmente, né, escolhendo o PC gamer ideal para você. Então, para a gente começar, primeiro a gente precisa entender o que compõe um PC gamer. A primeira peça e a mais importante de todas é o processador. Para que serve o processador, Marco? O processador é como se fosse o nosso cérebro. Ele é o que processa as coisas, a informação. Então, dentro da parte de jogos, ele vai fazer todo o processamento do jogo, de certa forma. Mas um processador, ele precisa de uma placa-mãe, a placa-mãe, que rode aquele processador. Só que aí já vem o primeiro pega quando você vai montar o seu PC gamer, por exemplo, e eu vou explicar mais detalhes sobre montar um PC gamer em outro vídeo. Mas o fato é que o seu processador precisa ser compatível com a placa-mãe. É mais ou menos você tentar colocar o filho de uma zebra para ser filho ou andar junto com uma ema. Não vai dar muito certo, entendeu? E aí dentro disso você tem duas linhas de processadores mais conhecidas. A gente tem AMD e a gente tem Intel. E o que eu vou falar aqui serve para qualquer processador. Basicamente, AMD e Intel têm soquetes diferentes. O que é soquete, Marco? É exatamente o lugar que vai encaixar o processador na placa-mãe. Mas a AMD ela praticamente manteve um soquete por mais tempo, que é o soquete que a gente chama de AM4. Então, se você pegar um processador de determinada linha da AMD com a AM4, tem que procurar uma placa-mãe AM4. Recentemente, eles lançaram um novo processador, né, uma nova linha de processador, e mudou para o soquete AM5. Então, as placas têm que ser AM5, e eu não vou entrar mais em detalhes aqui, pois eu trago um vídeo falando só de placa-mãe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a Intel, que são os Core i5, i6, i7, estou falando dos processadores mais novos, não vou entrar em Pentium e sei lá mais o que eram processadores antigos, mas o i5 e o i7, eles também têm um tipo de soquete, só que a Intel ela meio que fica mudando de soquete mais rápido do que a AMD. Então você precisa ver qual que é a linha de processador para ver qual que é o soquete. Geralmente esses soquetes são designados como LGA 1700, LGA alguma coisa, tá? O 1700 foi o último soquete da Intel, que ele compõe, por exemplo, a 13ª, 14ª e 15ª geração. Então, você precisa ter essa compatibilidade da placa, senão não vai rodar. Enfim, esse é o primeiro procedimento que você tem que entender para escolher o seu PC gamer. Depois a gente vem para a placa de vídeo, que é a placa gráfica. Então você tem alguns processadores que já vêm com a placa de vídeo, mas você também tem as placas de vídeo que basicamente tem três marcas que eu conheço pelo menos. Uma que não é muito propagada no mercado e eu vou focar na AMD, que é a Radeon, e na NVIDIA. Então você tem as duas marcas de placa de vídeo, basicamente, que a gente vai ter ali as linhas da GTX, RTX, da NVIDIA, que são as últimas placas que lançaram, e a gente tem a linha da AMD, que são as Radeon. Tem 5.000, 6.000, depois também eu vou trazer um vídeo falando só sobre placa de vídeo. Aí, além disso, nós temos a memória. O que é a memória? A memória RAM
A memória, basicamente, ela é a capacidade de memória. É meio que armazenamento curto que existe no computador. É mais ou menos a nossa memória curta, a nossa capacidade de lembrar algo. Então, por exemplo, quando você abre uma tela, ela vai usar a memória porque aquela tela tem que ficar mantida ali. Então, basicamente, aquilo que está estático mostrando no computador vai utilizar a memória curta. Mas, enfim, sobre a memória não tem muitas coisas que você precisa entender, apenas que existe DDR4, DDR5, mas também eu trago outro vídeo explicando exatamente sobre isso. Fora isso, a gente precisa de um HD, que é para fazer o armazenamento, aí tem tipos de HDs diferentes, um gabinete, e aí vem para o sistema de resfriamento, que também virou, de certa forma, um design, que você vai ter cooler, water cooler e fãs, que são aqueles ventiladorzinhos coloridos que ficam no PC. Agora, para escolher o PC game ideal para você, primeiramente você precisa entender o que você quer fazer com o seu PC gamer, ou seja, que tipo de jogo você quer jogar, que forma você quer jogar, com que qualidade você quer jogar, mas o principal, com que bolso você quer jogar, porque você meio que tem que ter a grana para tancar aquele PC gamer. E basicamente, o que mais vai ser exigido dentro de um PC gamer é a placa de vídeo. O processador, ele vai apoiar a placa de vídeo. Se o processador for ruim, ele tende a limitar a placa de vídeo, então precisa ter uma certa equivalência entre os dois para que um não dê gargalo no outro, que é um termo que é bastante utilizado no mundo gamer de PC. Mas o fato é que, na maioria das vezes, o processador é o que menos usa, dependendo do jogo, e a placa de vídeo é o que mais se exige. Porém, você também tem que ter um processador que acompanhe aquela placa de vídeo, sacou? Aí, por exemplo, jogos que tem mais elementos ou precisa de velocidade tende a exigir mais do processador. Por exemplo, jogos de FPS, Counter-Strike, Call of Duty, jogos de guerra no geral, né? Ou jogos que tem muitos elementos na tela ali, por exemplo, tem jogos de estratégia, né? Que tem vários bonecos na tela ali. Isso tem de usar muito do processador, porque lembra do processamento? Isso tem a ver com o processador. Agora, a placa de vídeo tem a ver com a qualidade do vídeo que você vai ver ali na frente, né, no seu monitor. Inclusive, monitor é uma outra coisa muito importante para o universo gamer, porque o monitor, a gente vai ter monitor Full HD, tem HD na verdade, Full HD, 2K e 4K. E aí, se você quiser rodar um jogo em 2K e em 4K, o que eu não sabia até eu estudar, você também vai precisar de um computador muito mais forte, porque basicamente a resolução, para você entender, é como se você pegasse o Full HD e o 4K significa 4 vezes Full HD, 2K significa 2 vezes Full HD. Isso significa que a sua placa praticamente vai ter que dobrar o desempenho para poder rodar o mesmo jogo na mesma qualidade em 2K e em 4K. Logo, você precisa de placas muito mais fortes. E a má notícia é que para jogar em 4K realmente sai muito caro, porque você vai precisar de uma placa bem carinha, que geralmente vai custar mais de 3 mil reais. Mas a boa notícia é que, sinceramente, se você não tem um monitor acima de 27 polegadas, não precisa de rodar em 4K, porque a tela não vai dar tanta diferença, entende? Agora, a verdade é que para quem tá acostumado com console, jogar na TV em 4K, às vezes tem um certo preconceito de jogar em Full HD, igual eu tinha, mas quando eu fui pra prática, realmente isso não fez muita diferença para mim, visual. Eu até tinha um monitor 4K, mas meu monitor é 60 Hz e eu comprei um de 144 Hz, que é uma outra coisa importante para você que quer jogar jogos FPS. Você precisa ter um monitor com mais Hz, com a frequência mais alta, para que o seu jogo fique mais fluido e de certa forma te traga uma vantagem competitiva. Basicamente é que você vai poder ver o seu inimigo mais rápido do que ele vai te ver se ele tiver um monitor pior que o seu. Então você precisa de ter monitores com mais frequência. Mas vou trazer algo mais detalhado sobre monitores, mas o que eu posso te falar é que mais do que 144 Hz é apenas luxo, você não precisa. E para mim, jogar em Full HD ali do alto para cima já é suficiente. Eu não vejo necessidade de você investir 10, 20 mil reais num PC para jogar em 4K. Se quiser melhorar um pouquinho, você pode tentar jogar em 2K, mas é igual eu falei, se o seu monitor for de 24 polegadas para baixo, Full HD tá passando de bom. Se for 27, aí eu já aconselho ter um 2K, né? Se for mais do que isso, talvez faz sentido ser 4K, porque quanto maior o tamanho da tela, mais pixels você tem que preencher. Logo, se você tem menos resolução, aquilo tende a ficar pior. Agora, entendendo tudo isso, o que você precisa então para escolher o seu PC game? Aí é que tá, porque esse assunto pode ser um pouco
complexo, porque você vai ter que basicamente entender o seu orçamento para poder saber que tipo de PC você vai conseguir comprar para atender às suas necessidades. Mas vamos voltar lá para os objetivos primários, né? Primeiro pensamento é, eu quero jogar em Full HD, e eu nem vou falar em HD, porque eu acho que, pelo amor de Deus, né? Jogar em HD hoje não dá mais, né? 720p já passou, há muitos anos que não se usa mais nada em HD, né? Mas vamos supor, eu quero jogar em Full HD, em 2K ou em 4K. Bom, se você não tem muito orçamento, foca no Full HD, que já tá bom demais. Agora, se você tem orçamento infinito, quer jogar em 4K, beleza. Aí você precisa ter uma placa de vídeo muito boa e ainda você precisa ter um monitor 4K. O processador não vai mudar muito para você jogar em Full HD ou em 4K, mas dependendo da placa, ter um processador melhor, você vai ter mais chance de performance. Agora, se você vai jogar jogos mais de mundo aberto, ou você quer jogar jogos que são mais bonitos graficamente, eu aconselharia você ir para uma placa da Nvidia, por causa da tecnologia que a Nvidia possui. Isso agrega na maioria dos jogos. A maioria dos jogos são otimizados para a Nvidia porque ela tem muitas parcerias. Agora, a AMD, se você vai jogar jogos de FPS, de guerra, a AMD tende a rodar melhor jogos de FPS e de guerra, não sei te explicar porquê, mas nos testes roda melhor. Mas isso também vai depender da série da placa de vídeo que você vai pegar. E eu vou fazer um vídeo só sobre placa de vídeo porque realmente é um assunto muito complexo. Agora, tirando esses fatores específicos, todo o resto meio que é banal, assim. Memória é uma coisa muito barata, então eu te aconselho pelo menos 16 GB, que a maioria dos jogos vão rodar ali, pedir em torno de 8, 10 GB para rodar tranquilo, e você dá um Alt Tab e seu computador não bugar. A placa-mãe vai depender do nível de processador que você vai rodar e algumas outras questão de slot que você vai precisar e espaço também para você poder colocar ali a placa de vídeo e outros componentes. Por exemplo, aconteceu comigo de pegar uma placa-mãe que eu não consegui pôr placa de rede, de Wi-Fi, porque a placa de vídeo ocupa a placa-mãe inteira e eu perco o meu slot de PCI Express, que a gente chama para colocar placa de rede. Então você precisa às vezes estar atento a isso também, dependendo do que você vai usar. E o gabinete precisa ser um gabinete que comporta a placa de vídeo principalmente, mas a placa-mãe também. A gente vai ter 3 tamanhos de placa-mãe para você escolher. Então o gabinete tem que estar meio que conectado com o tamanho da placa-mãe e com o tamanho da placa de vídeo. E o sistema de refrigeração, ele não é tão importante assim se você vai montar um computador mediano. A própria refrigeração ali do processador, né, que já vem com o seu cooler e mais alguns fãs já vai resolver, mas dependendo ali do processador, se for mais potente, que para mim não tem muita necessidade para jogos, aí você às vezes precisa de um water cooler, um air cooler, mas mesmo assim a maioria das pessoas acaba colocando mais por estética, né, por ficar bonito, do que realmente a função que é refrigerar o processador. Porque quanto mais o processador fica quente, ele tende a perder performance e ele cai. Então as pessoas querem manter o processador mais frio, assim como a placa de vídeo também, ela precisa ficar mais fria dentro da sua composição, porque tem placas de vídeo que são mais quentes, tem placas de vídeo que também gastam mais energia, menos energia, vai depender de cada placa de vídeo. Agora, talvez na sua cabeça falou, Marco, acho que ficou mais confuso do que quando eu entrei nesse vídeo, mas é porque não dá pra te falar exatamente qual o PC perfeito para você. Vai depender muito do seu orçamento. Agora eu vou passar aqui algumas ideias de PC que para mim pode atender a maioria das pessoas. Se você quer jogar em Full HD, você já consegue jogar com alguns processadores até mais antigos, tá? Mas se você quer um PC para poder fazer upgrades, eu indicaria basicamente alguns processadores aí. Nós temos o Ryzen 5 5500, que para mim é um bom processador. Temos o Ryzen 5 5600, aí eu já indico a linha X, que é uma linha que já tem o PCI Express 4, mas vou ter que explicar em outro vídeo para você entender exatamente o que é isso. Você também tem um processador o i5, que para mim hoje é o melhor custo-benefício é o 12400F, que inclusive foi um processador que eu comprei. E os outros basicamente eu não vejo muito sentido você comprar por uma questão de custo-benefício. Esses 3 processadores basicamente rodam igual, com diferença que o i5 12400F e o 5600X, ele vai rodar já o PCI Express 4, que em resumo significa que as placas novas, as últimas que saíram, elas vão rodar com mais performance no PCI Express
4, mas isso para as últimas placas que saíram da Nvidia e da AMD Radeon. Mas dá para você resolver bem aí com 5500, ou também tem a linha 5600G, que o que muda é que ela já tem uma placa de vídeo integrada no processador. Já dá para você inclusive jogar alguns jogos. Então se você tá com pouco orçamento, você pode pegar já um 5600G, dá para você jogar alguma coisa com ele e depois futuramente você faz um upgrade da sua placa de vídeo. Então esses são os melhores processadores custo-benefício. Marco, e o Ryzen 7, ou o i7, ou o i9, ou o Ryzen 9, que são equiparados mais ou menos? Precisa? Não precisa para jogar. Basicamente não precisa. Ao menos que você queira jogar em 4K e pagar aí de 3, 5 mil ou 10 mil reais em uma placa para poder justificar pegar um Ryzen 7, ou se você vai usar o seu PC para fazer outras coisas. Mas esse tipo de processador já vai resolver a maioria das coisas. Mesmo se você trabalha com edição, com foto, ou se você trabalha, sei lá, um monte de coisa, já dá para resolver. Agora, se realmente você usa muito processamento gráfico com outros softwares, aí talvez justifique você pegar um Ryzen 7, um Ryzen 9, um i7 ou i9 para jogo. Definitivamente, se você não quer jogar em 4K Ultra, não precisa. Esses processadores já vão resolver. E tem alguns processadores também um pouco mais antigos que já vai te entregar uma boa performance aí para jogar alguns jogos. Agora, sobre a placa de vídeo, tem uma placa muito boa que chama-se RX 580, que é da Radeon, que é a mais barata hoje. Você encontra ela no mercado às vezes a 400, 500, 750 reais. Essa é uma placa boa para começar. Depois a gente entra na linha da Nvidia ali com a série 2000. Então você tem a 2060, você tem a 2060 Super, você também tem a 2070 Super e algumas séries da linha 20 ali, que são boas placas em torno de R$1.000, R$1.200, que vai entregar uma excelente performance. Basicamente, com essas placas você já consegue jogar quase todos os jogos em Full HD, Ultra ou Alto, tirando jogos novos. Por exemplo, o Kong não rodou na minha placa, que na época era uma 2060, não rodou bem. Mas eu também tava com meu monitor em 4K e aí ficou ruim, eu joguei para Full HD, mas ficou ruim a imagem, enfim. Mas dá até para rodar o Kong, mas não vai ser na alta performance, né? Você vai ter que baixar um pouco a performance. Agora, se você quer ir para AMD, a melhor placa hoje é a RX 6600, inclusive um pouco melhor do que a maioria das placas da série 2000. Qual que é o problema da AMD especificamente? É porque tem algumas tecnologias de otimizações da Nvidia que é um pouco melhor do que na AMD, mas a RX 6600 é a melhor placa. Tirando a RX 6600, eu não acho as outras placas da AMD um grande custo-benefício, mas eu vou fazer um vídeo específico somente sobre isso também. Inclusive a placa RX 6600, você encontra ela usada em torno de 1.000 a 1.200 e nova tá em torno de R$1.400. Agora, se você quer dar um upgrade ainda mais e jogar a maioria, né, quase todos os jogos em Full HD Ultra e também jogar alguns jogos em 2K, inclusive os jogos novos, você vai ter mais performance, você já pode ir para a série 3000 da Nvidia. Você tem a 3060, 3060 Ti e mais algumas placas aí. Até a 3070 dá para você rodar com esse processador que eu te falei. Só foge da 3050. Agora a série 4000 da Nvidia já não vai dar para você rodar legal se você tiver a PCI Express 3.0 e não 4.0, mas depois eu explico mais detalhes sobre isso. E para mim a série 7000 da Radeon não vale a pena, mas também não vou entrar em detalhes porque esse vídeo já está bastante grande. Visto isso, você precisa pegar um monitor decente que pelo menos seja 60 Hz, de preferência com painel IPS, porque ele é mais bonito, mas os painéis VA de qualidade são bons, por exemplo, da Samsung, da LG ou da AOC, são as 3 melhores marcas de monitor, mas se quiser aventurar em outros monitores, fica à vontade. Geralmente eu não gosto muito de me aventurar, vai depender muito do seu orçamento, mas fique de olho na frequência do seu monitor, na qualidade da tela e também fique de olho na resposta do monitor ali. É bom ser 1 ms para baixo para não dar muito delay ali do seu mouse, do seu teclado em relação ao seu monitor. Agora todo o resto, né, gabinete, etc, não tem tanta importância, tanto faz, né? A parte de refrigeração também não é nada que vai mudar a sua vida, assim, especificamente. A placa-mãe simplesmente tem que ser compatível e muitas vezes você vai achar já esses PCs montados, né? Você pode comprar usado, pode comprar novo. E eu não indico comprar novo, e eu indico, na verdade, comprar ou usado, se você achar uma boa oportunidade, mas aí você tem que entender um pouco mais sobre o custo de cada peça. Mas o melhor mesmo é você montar o seu próprio PC. E eu vou trazer outros vídeos aqui te ensinando a montar o seu próprio PC, tanto na prática quanto também na teoria, né? Entender o que você precisa montar, o que você precisa comprar e como comprar da forma adequada ali para o seu PC gamer. Bom, eu acredito que aqui já deu para ter uma leve noção. Talvez eu compliquei um pouco mais a cabeça de vocês, mas eu vou trazer outros vídeos no canal para você entender um pouco mais, porque realmente esse universo pode ser um pouco complexo e é importante entender etapa por etapa para não se perder durante o processo. E se você gostou,
Deixa um curtir. Se você ficou com alguma dúvida, provavelmente ficou com várias, pode deixar aqui nos comentários que eu vou buscar responder. E nos vemos nos próximos vídeos. E até mais.